Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sabe, o pai do meu filho me deixou tão triste, tão ferida, que eu prefiro nem falar dele. Bom, quando eu engravidei, eu fui expulsa de casa. A minha mãe juntou todas as minhas roupas e falou que eu deveria me virar sozinha, porque para ela, mais importante do que qualquer coisa era o nome da família. E o que os outros iriam dizer pesava mais do que o fato de eu ser a sua filha. E eu fiquei completamente desnorteada, sem saber para onde ir, e passei aquela madrugada toda chorando, pedindo a Deus uma luz, porque eu não tinha ideia de onde iria buscar ajuda. E no dia seguinte eu fui trabalhar e não comentei com ninguém sobre a minha situação. Apenas pedi a Deus que me mostrasse uma direção, uma luz. E foi então que, durante o almoço, uma das meninas comentou que estava procurando alguém para dividir a casa onde morava, pois o aluguel havia aumentado e estava até ficando pesado demais para ela. E naquele momento eu vi uma oportunidade, sabe? E eu me ofereci para morar com ela, dizendo que já até gostaria de me mudar naquele mesmo dia. E ela topou. E depois do expediente, eu passei em casa e assim que a minha mãe me viu, perguntou se eu já tinha encontrado um lugar. E eu respondi que sim. E então ela, sem demonstrar nenhuma reação, pediu que eu pegasse logo as minhas coisas, pois ela ainda iria para a missa e queria fechar a porta. E eu peguei as minhas malas, o motorista do táxi me ajudou a colocar tudo dentro do carro. E profundamente triste, eu fui embora. Olha, eu fui embora da casa onde eu cresci, onde eu vivi tantos bons momentos, mas que agora já não me pertencia mais. Olha, eu era mais feliz quando meu pai era vivo. Ele me protegia de tudo e de todos, me tratava com tanto carinho que às vezes a minha mãe dizia que ele iria acabar me estragando, porque xodó demais não prestava. Mas ele não ligava para os comentários dela e ainda rebatia dizendo que se amar o filho fosse estragar, que todos os pais estragassem. E a minha vida com o meu pai era mais feliz, sabe? E depois que ele morreu, a vida ficou diferente. Ele não era só o meu pai, era o meu super pai. Um homem alegre, divertido, engraçado, mas infelizmente ele sofreu um acidente de trabalho. O papai era piloto de avião e a aeronave em que ele estava pilotando perdeu o controle e não teve o que fazer. Enfim, me mudei para a casa da Rosiane e os primeiros dias foram bastante desconfortáveis para mim, porque eu não tinha o costume de dormir fora de casa. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? A sensação de estar em um lugar que não era meu, um ambiente estranho, me deixava assustada e tudo era motivo para que eu ficasse com medo. E durante a noite eu não conseguia relaxar, ficava acordada com a mente inquieta, pensando no que tinha deixado para trás e no que ainda estava por vir. Olha, cada lembrança me causava uma dor silenciosa, como se o peso do que havia acontecido se acumulasse dentro de mim. O medo do futuro me consumia. E foi nesse turbilhão de pensamentos que eu comecei a sentir o meu corpo reagir de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Olha,
Um aperto no peito, uma dificuldade para respirar, um mal-estar que parecia não ter fim. Foi quando eu percebi que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E uma noite eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu comecei a andar pela casa sem conseguir encontrar um lugar para descansar. O coração parecia bater mais rápido a cada passo e a sensação de angústia não ia embora. E a Rosiane, ouvindo o barulho dos meus passos, acordou e veio ver o que estava acontecendo. E ela percebeu logo que eu não estava bem e me perguntou o que estava acontecendo. E foi aí que eu contei que o meu coração estava acelerado e eu me sentia inquieta e não sabia como acalmar aquele turbilhão dentro de mim. E ela me olhou com calma, como se entendesse a intensidade da situação, e me pediu para eu tentar me acalmar. E então começou a me ensinar um exercício que ela mesma fazia quando passava por crises semelhantes. Primeiro pediu para que eu focasse na minha respiração, inspirando devagar, contando até 4 e depois soltando o ar lentamente, como se estivesse liberando toda a tensão. E enquanto ela me guiava, ela me falava para prestar atenção apenas naquele momento, ignorando os pensamentos que corriam soltos na minha mente. E aos poucos, o ritmo da minha respiração foi se acalmando e a pressão do meu peito começou até a diminuir. Olha, foi um processo lento, mas eu senti que com o apoio dela, eu fui me sentindo melhor. Sabe, a Rosiane sabia da minha gravidez e por isso, sempre que percebia a minha ansiedade, ela me pedia para focar apenas no meu bebê. Ela dizia que as outras coisas iriam se ajeitar com o tempo e me lembrava constantemente da importância de cuidar de mim mesma, porque o meu corpo estava sustentando uma nova vida. E a cada conselho, ela tentava me reconectar com o que realmente importava, me ajudando a ver que, embora a situação fosse difícil, a minha saúde e a do bebê precisavam ser a prioridade. E no fundo, eu sabia que ela tinha razão. E sabe de uma coisa? Eu ainda tinha a esperança de que a minha mãe mudasse de ideia. Então um dia eu fui até a casa dela. E quando abri o portão e entrei no quintal, ela apareceu na porta. E antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela me pediu para não dar mais nenhum passo. E com uma frieza tão grande, ela disse que não queria uma filha desandada dentro da casa dela e mandou eu dar meia volta e ir embora, sem nem pensar. Olha, eu tentei falar, explicar, talvez até pedir perdão, mas ela simplesmente gritou comigo, me tratando como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Disse que não queria mais ver a minha cara. E então, com uma indiferença cruel, ela fechou a porta na minha frente. E eu fiquei ali parada. E as lágrimas começaram a cair. Eu chorei tanto, mas tanto, que parecia que a dor ia me consumir por completo. Ainda mais porque, quando a gente está grávida, fica um pouco mais sensível, né? E naquele momento, a rejeição da minha própria mãe me fez sentir mais sozinha do que nunca. Mas o que a minha mãe estava fazendo comigo não era novidade. Ela nunca foi a minha amiga, nunca teve esse tipo de relação mais próxima, mais acolhedora. Pelo contrário, sempre tentou colocar o meu pai contra mim, procurando uma forma de me minar, de fazer com que ele brigasse comigo por algum motivo. Mas o meu pai me conhecia muito bem e não caía na onda dela.
Olha, mas naquele dia eu saí de lá destruída, mas ao mesmo tempo decidida a lutar por mim e pelo meu filho. Eu não podia mais esperar que as coisas acontecessem do jeito que eu queria. Eu tinha que seguir em frente por mim e pelo Isaac. A dor daquela rejeição, embora estivesse ainda ali, não podia ser maior do que o amor que eu sentia por ele. Bom, fiz um enxoval do meu bebê com todo o carinho que eu podia e com o pouco que eu tinha. Eu fui organizando tudo para que ele tivesse o melhor que eu pudesse oferecer. As meninas da empresa, vendo a minha situação, se uniram e fizeram um chá de bebê para mim. Olha, foi algo simples, mas cheio de carinho e de gestos de solidariedade. E sabe, eu ganhei tantos presentes que fiquei bastante tempo sem precisar comprar coisas para o Isaac. E mesmo sem a ajuda de quem eu esperava, ainda haviam pessoas dispostas a estender a mão para mim. E isso foi o que me manteve de pé. Bem, o meu filho nasceu e graças a Deus deu tudo certo. A Rosiane foi uma verdadeira irmã para mim, me ajudou em tudo, desde o momento da gravidez até o nascimento do Isaac. Ele estava sempre ao meu lado, me oferecendo apoio e me ensinando a lidar com essa nova fase da vida. E quando eu voltei ao trabalho, coloquei o Isaac numa escolinha que ficava bem perto de onde eu trabalhava. E no fim do expediente, eu ia até lá, pegava ele e voltava para casa com o meu filho. Bom, e a Rosiane, de uma hora para outra, decidiu voltar a morar com o marido. E a casa, que até então era apenas nossa, foi dividida ao meio. Ela ficou com 2 cômodos e eu com 1. E a convivência ficou mais apertada. Compartilhávamos o mesmo banheiro. E a rotina, que antes tinha uma certa tranquilidade, se transformou em algo mais tenso. E do meu cômodo, eu ouvia as brigas deles, os gritos dela e, sinceramente, a volta daquele marido mexeu muito com a vida da Rosiane. E ela, que sempre foi tão centrada, começou a mudar. E aos poucos eu percebi que algo estava errado, que ela estava se afastando cada vez mais de tudo e de todos. E com o tempo a situação piorou. E a minha amiga, tão forte, tão cheia de sonhos, entrou no vício das drogas. Eu vi ela se perder dia após dia, e a cada momento parecia que ela se distanciava mais das pessoas que eu conhecia. E eventualmente, o marido dela acabou sendo preso por agressão a uma mulher, e a mãe da Rosiane, sabendo do que estava acontecendo, tomou uma atitude drástica e mandou buscar a filha e internou em uma clínica para reabilitação lá para os lados de Marília. E depois disso, eu nunca mais vi a minha amiga. Olha, e eu passei bastante tempo pensando nela, sabe? Desejando que um dia ela conseguisse se encontrar novamente e voltasse a ser a pessoa maravilhosa que ela era. E quando a Rosiane foi embora, eu assumi o aluguel sozinha e foi um peso a mais. Mas eu não tinha escolha, eu não podia simplesmente sair dali sem ter para onde ir com o Isaac. E então eu fiz o que sempre fiz, segui em frente. Ajustei as minhas contas, cortei os gastos desnecessários e me organizei da melhor forma possível para poder dar conta de tudo. Mas eu já tinha passado por tanta coisa que desistir não era uma opção. Olha, a empresa onde eu trabalhava passou por um problema financeiro e precisou reduzir o quadro de funcionários. E, infelizmente, entre os cortes estava o meu nome.
e foi um choque, porque eu não esperava ser demitida, ainda mais naquele momento. E receber aquela notícia foi como ter o chão arrancado debaixo dos meus pés. Eu tinha tantas contas para pagar, tantas responsabilidades e de repente eu me vi sem a principal fonte de renda. E eu senti medo, insegurança, uma avalanche de preocupações tomando conta da minha mente. Mas eu não tinha tempo para me lamentar. Eu precisava reagir e encontrar uma solução, porque eu tinha um filho que dependia de mim. E sabe de uma coisa? Eu não consegui emprego de imediato. E por conta disso, eu tive que tirar o Isaac da escolinha. Mas logo eu consegui uma vaga na creche. E o meu dinheiro foi acabando aos poucos. E as coisas em casa começaram a faltar. Cada dia era uma luta para equilibrar as contas e para garantir um mínimo. Mas chegou um momento em que a situação ficou insustentável. O desespero bateu e eu não podia me dar ao luxo de esperar muito mais. E foi então que, em uma conversa com uma vizinha, mencionei a minha dificuldade. E ela me ouviu com atenção, sabe? E disse que no restaurante onde ela trabalhava estavam precisando de alguém. E se eu quisesse, poderia conversar com a dona e tentar me indicar. E na mesma hora eu aceitei. Afinal, eu não podia perder aquela oportunidade, porque qualquer trabalho naquele momento significava a chance de me reerguer e de colocar comida na mesa e de dar ao Isaac o que ele precisava. E comecei a trabalhar no restaurante. E o pouco que eu ganhava mal dava para cobrir o aluguel, as contas de água, de luz e as necessidades do dia a dia. O dinheiro não sobrava para quase nada e muitas vezes me pegava fazendo cálculos impossíveis de tentar esticar o que não existia. E foi então que, conversando com uma moça que me ajudava na cozinha, eu expliquei a minha situação. E ela disse que a comida que sobrava no restaurante normalmente era descartada. E sabendo da minha necessidade, fizemos um acordo. Tudo que estivesse em boas condições e que fosse para o lixo, eu poderia levar para casa. E aquilo, nossa, me ajudou tanto. Não era luxo, mas era alimento. E naquele momento era o que eu e o meu filho mais precisávamos. E com essa comida, nunca mais passamos fome. O Isaac já estava com 3 aninhos, comia bem e não tinha frescura com comida. E isso me aliviava, sabe? Ele aceitava tudo que eu trazia e ver o meu filho alimentado me dava forças para continuar. E sabe, uma vez eu estava no centro da cidade com o meu filho e eu vi a minha mãe. Ela estava com a minha prima fazendo compras de Natal e o meu coração acelerou na hora. E eu não pensei 2 vezes e fui até ela. Olha, no fundo, eu tinha a esperança de que, ao ver o Isaac, algo dentro dela pudesse mudar. Talvez o olhar para o próprio neto, ela sentisse alguma coisa, qualquer coisa, e percebesse que ainda havia tempo para consertar tudo. Mas eu estava errada. Quando a minha mãe me viu, simplesmente fingiu que eu não existia, como se eu fosse uma desconhecida no meio da multidão, e continuou andando sem sequer diminuir o passo. A única que veio falar comigo foi a minha prima. Ela parou, me cumprimentou, trocamos algumas palavras rápidas, mas a minha mãe seguiu em frente. Não olhou para trás, não quis saber de mim e nem do neto. Olha,
Naquele momento, eu olhei para o Isaac e me lembrei de que eu não estava sozinha. Ele era a minha família e eu não podia gastar mais nenhuma lágrima por alguém que claramente não queria fazer parte da minha vida. Enfim, bom, onde eu trabalhava, a gerente do restaurante foi trocada e a nova que entrou parecia ter algo contra mim. E desde o primeiro dia, ela me observava o tempo todo, não importava o que eu fizesse. Ela estava lá, sempre por perto, como se estivesse esperando um motivo para me repreender. E então um dia, ela descobriu que eu levava comida para casa e no final de expediente, no momento em que eu estava saindo, ela me chamou e pediu que eu devolvesse o que eu estava carregando. Disse que aquela comida não me pertencia. Olha, a minha colega de cozinha, a Vilma, tentou interceder e explicar a minha situação, contar que aquela comida iria para o lixo de qualquer forma. Mas a gerente não quis ouvir. Ela parecia até possuída e, na raiva, pegou as minhas sacolas e foi direto ao lixo. Uma por uma, abriu cada sacola na minha frente e jogou tudo fora, repetindo que aquilo era para ser descartado e que se eu quisesse comida, deveria pagar por ela. E eu fiquei ali, parada, sem reação, porque aquilo não era apenas comida, era o que mantinha o meu filho alimentado. E a humilhação, olha, foi grande. A revolta ainda maior. Eu só não pedi a conta naquele dia porque não tinha nada em vista, mas vontade não me faltou. E eu engoli o choro e fui para casa e segui em frente. Fiz como sempre fiz. Olha, a minha vida se resumia a trabalho e casa. Eu não tinha tempo para nada além de pagar as contas e cuidar do Isaac. Mal conseguia levá-lo ao parque e os dias passavam sem que eu realmente vivesse algo para além da sobrevivência. Mas foi no aniversário do filho da Vilma que as coisas começaram a mudar. Foi lá que eu conheci o Edgar, o primo dela. Um rapaz, assim, bem apessoado, estudado, com uma profissão sólida, completamente diferente de tudo que eu estava acostumada. E a Vilma, sem perder tempo, disse que eu não poderia de jeito nenhum perder aquele partidão e bancou o cupido da nossa vida. Olha, eu naquele momento não sabia se estava pronta para isso. Mas depois de tanto tempo carregando tudo sozinha, a ideia de ter alguém ao meu lado parecia menos assustadora do que antes. E eu gostei da ideia dela nos aproximar. O Edgar gostou de mim e do Isaac assim logo de cara. E ele nos tratou tão bem, sabe? Me deu tanta atenção. E ainda depois da festa, se ofereceu para nos deixar em casa. E eu aceitei. E no caminho, conversamos sobre vários assuntos. E quando ele estacionou na porta da minha casa do nada, ele perguntou se um gênio aparecesse na minha frente naquele exato momento, o que eu pediria para ele. E sem pensar muito, eu respondi: uma caixa de leite para o meu filho. E o Edgar ficou em silêncio por alguns segundos. E depois falou: vamos lá. Ligou o carro novamente e seguimos direto para um supermercado. E lá ele pediu que eu pegasse tudo o que o Isaac estivesse precisando. Mas eu estava tão envergonhada que eu não conseguia pegar as coisas direito. E ele, vendo o meu constrangimento, começou a pegar os itens e colocar no carrinho. Olha,
O Edgar ainda me ajudou a colocar as sacolas dentro de casa e com uma gentileza que eu não esperava. Ele até se ofereceu para me ajudar a guardar tudo no armário e, como agradecimento, eu fiz um cafezinho. E enquanto tomávamos o nosso café, ele me fez outra pergunta inesperada. Perguntou se eu acreditava em amor à primeira vista. Olha, eu que já tinha vivido tantas decepções, disse que não tinha certeza se aquilo realmente existia. Mas ele, com uma convicção calma, afirmou que existia e que estava sentindo aquilo por mim. E eu fiquei até desorientada. Como assim? Havíamos acabado de nos conhecer e aquilo só podia ser uma brincadeira da parte do Edgar. Mas não foi uma brincadeira. O Edgar, com a ajuda da Vilma, conseguiu me conquistar. E depois de uns 3 meses conversando pelo telefone, ele me perguntou se eu gostaria de me casar com ele. Exatamente assim que ele me perguntou. E eu sinceramente não senti medo, mas eu pedi um tempo para pensar. E ele me deu esse tempo. E de um lado, as pessoas diziam que eu estava fazendo era uma loucura, que eu não deveria me casar com alguém que nem sequer eu conhecia direito. Mas ao mesmo tempo, eu tinha a Vilma, dizendo que eu não poderia deixar aquele partidão escapar. Ela dizia que se eu não agarrasse aquela oportunidade, jamais encontraria um rapaz como aquele, tão bom e tão disposto a me ajudar. Olha, e eu fiquei em cima do muro por um tempo, tentando analisar tudo com mais frieza, mas no fundo, o que mais me atraía não era só a ideia de ter alguém ao meu lado, mas a maneira como ele me tratava, como ele via o Isaac. E eu sentia que com ele, o medo de dar errado diminuía. Talvez fosse isso, o medo de me arrepender de, no fundo, não ter tentado. Mas a verdade é que naquele momento eu queria acreditar que poderia dar certo e por isso eu aceitei o seu pedido. Bom, me casei com o Edgar no dia 22 de abril de 2012 e estamos juntos até hoje. Ele se mostrou um marido maravilhoso, um pai presente e desde que nos casamos, a minha vida mudou completamente. Eu parei de trabalhar no restaurante e decidi investir em mim mesma. Fiz um curso de cabeleireira e de maquiagem e com o apoio dele, hoje tenho o meu próprio estúdio. Além do Isaac, também tive o Samuel, o meu segundo filho, que trouxe ainda mais alegria para nossa casa. E sabe de uma coisa? A minha mãe nunca me procurou. E eu soube que ela foi embora para o Paraná com o marido atual. Eu não posso dizer que não sinto a sua falta, mas aprendi que eu não posso forçar ninguém a me amar ou a mudar. Se ela escolheu não fazer parte da minha vida, eu tive que aceitar. Bom, segui em frente e aprendi a cuidar de quem realmente esteve ao meu lado, meus filhos e o meu marido.